Graça e paz, irmãos, que Deus vos abençoe, vos guarde. É com muita alegria, com imenso prazer que mais uma vez estou aqui transmitindo a palavra do Senhor ao seu coração. Eu sei que alguns irmãos estão aí ansiosos, desejosos, assim como eu, de estar de novo lá na igreja, lá na congregação, no templo, cultuando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor coletivamente. Mas estamos aí cumprindo a ordem municipal, né, que impede que haja reuniões e aglomerações ou ajuntamento de pessoas, inclusive em templos religiosos. E a palavra nos ensina a obedecer às autoridades e assim temos feito. Além do cuidado com a saúde dos irmãos, com a saúde de todos, a fim de que ajudemos na não disseminação desse vírus e que possamos fazer a nossa parte. Então fique em casa, use máscara se precisar sair, álcool em gel. São os pedidos que estão aí, que todo mundo já conhece, de cor e salteado. Quero trazer uma palavra ao coração de todos os irmãos acerca da adoração, um desafio de reflexão, de análise, se nós temos sido adoradores que adoram com excelência. Se eu sou um adorador que adora com excelência, se você é um adorador que adora com excelência. Então eu espero que todos possam estar atentos ao que Deus quer dizer ao teu coração através da ministração desta palavra. O texto da palavra do Senhor está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu gostaria de te pedir, ó Pai, que o Senhor me use poderosamente. Que cada palavra que sai da minha boca saia para a edificação de todos quantos estarão ouvindo a mensagem que será pregada através deste vídeo. Que o Espírito Santo de Deus possa comunicar a sua vontade aos corações, que eu seja apenas um instrumento teu para a propagação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que a minha adoração seja com esta preocupação, que seja uma adoração com excelência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em tempo de templos vazios e igrejas vazias, e não podemos confundir templos vazios e igrejas vazias com vidas vazias. Nós precisamos nos preencher de Deus e das coisas de Deus. Precisamos nos preencher do conhecimento da palavra do Senhor, precisamos nos encher de adoração de verdade, precisamos ter objetivos e buscas de oração, precisamos pôr o nosso joelho no chão e falar com o nosso Deus. Precisamos levar aqueles que nos cercam também conosco nessa mesma toada, nessa mesma caminhada de pessoas que se enchem cada dia das coisas de Deus. É importante nos posicionar como adorador, irmãos, onde quer que estivermos. É importante nos posicionar como adorador. Eu me lembro que quando cheguei há pouco mais de um ano, ali onde eu tenho exercido uma atividade atualmente, a gente chegava ali, se reunia de manhã e cada um ia fazer sua função. Hoje nós oramos. Eu comecei a orar com alguns, depois com outros, e agora quase todo o grupo se reúne, dá as mãos, ora, e quem sempre ora são os cristãos. Eles mesmos dizem que vai orar hoje é fulano de tal. Sempre um cristão, porque onde o cristão chega, ele precisa ter essa atitude de adorador. E mais que isso, adorar e levar as pessoas também a adorar, é se posicionar como adorador. Como adoradores devemos adorar em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, irmãos, seja na bonança, seja na falta, precisamos aprender a adorar. Precisamos viver essa vida de adorador, seja qual for a situação. Tem sido dias difíceis, mas nós devemos engrandecer e bendizer o nome do Senhor, irmãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, eu não tenho dúvida disso. A mão do Senhor tem estado sobre a nossa vida. Estudando há poucos dias atrás acerca dessa temática da adoração, eu me deparei com um artigo de um jovem cristão, aluno seminarista, estudante de teologia, com o nome de Clinton Ramachot.
E ele escreveu, irmãos, um artigo bastante interessante acerca do adorador. E ele coloca ali que a adoração, isso é uma tese defendida por ele, mas também por tantos outros pregadores e teólogos, que a adoração precisa ser um estilo de vida do cristão. Durante toda aquela leitura, amados irmãos, eu me questionava acerca disso. Eu tenho tido um estilo de vida, os meus amados irmãos que congregam ali conosco têm tido esse estilo de vida de adorador, estilo de vida tão claramente apresentado por Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, texto por demais conhecido, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O Senhor nos conclama, amados irmãos, a termos a atitude de quem cultua o Senhor. Se a gente voltar um pouco aquilo que eu já falei lá, está no livro de Corinto, quando o Senhor diz que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor. Ou seja, a nossa atitude, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso pensar, tudo em nós precisa ser pelo nome do Senhor. Por isso, Paulo adverte a igreja em Roma que o culto racional, que o nosso pensamento seja de adorador, que a nossa mente como cristão precisa ser uma mente de alguém que quer ser um adorador. Quando o Clinton lá ele defende a tese do cristão ser alguém que tem um estilo de adorador, a adoração, um estilo de vida do cristão. Eu trago essa definição do que é ser, do que é ter o estilo de vida. Se alguém resolve ser musculoso, ele começa a trabalhar o seu músculo. Ele vai para uma academia, ele se matricula na academia, ele começa a frequentar uma academia, ele não começa a pegar um peso muito grande, mas ele começa com pequenos pesos, ele vai trabalhando sempre para melhorar a sua questão física e gradativamente ele vai pegando corpo, ele vai tendo o desejo dele a ficar forte, ele vai ficando forte e vai aumentando peso até chegar ao ápice da sua vontade em ser musculoso. Eu desejo ser um adorador. E como adorador, eu preciso dia após dia trabalhar a minha atitude de adorador. Eu preciso conhecer a palavra, eu ouço tantos louvores ou músicas, eu não sei nem como defini-las hoje, sendo cantadas nas igrejas, que eu me pergunto como é que pode. Mas isso acontece porque muitos de nós não temos o discernimento na palavra de ouvir uma determinada canção e dizer, não, essa música tem uma letra que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E por que isso está sendo cantado? Porque eu não exercitei o conhecimento na palavra de Deus. E quando eu busco ser um adorador, por exemplo, em toda e qualquer situação, eu preciso exercitar uma vida de oração. Porque quando eu exercito uma vida de oração, eu aprendo a confiar e esperar no Senhor. Então, quando as coisas não estão dando certo, eu continuo orando, porque eu aprendi a exercitar esta bênção na minha vida, que é confiar e esperar no Senhor. Então, estilo de vida é alguma coisa que eu escolho ser e que eu trabalho para que aquilo aconteça na minha vida. Eu quero ser um cozinheiro, então eu vou tomar curso de culinária, eu vou aprender a cozinhar, eu vou saber o que significa cada tempero, de onde ele vem e para que ele serve. Eu escolho ser um adorador, então eu vou entender o que é adorar, a quem eu vou adorar e como este a quem eu vou adorar quer ser adorado. Então eu compreendo toda a essência desse Deus. Outra coisa que é preciso entender para entender a mensagem que está sendo ministrada é o que significa excelência. A palavra excelência, porque eu quero ser um adorador por excelência, com excelência. Então, excelente é aquilo que é excessivamente bom. É aquilo que é excessivamente bom. Então, quando eu quero adorar a Deus com excelência, eu quero fazer algo que seja excessivamente bom para o meu Deus. Eu não quero dar ao meu Deus qualquer coisa. Eu quero ter a preocupação que aquilo seja uma coisa boa.
A outra significado para a excelência é uma coisa com ótima qualidade. Então, eu não quero dar ao meu Deus uma porcaria, uma coisa que não tenha uma qualidade de testada, que tenha realmente, que seja efetivamente alguma coisa de valor. Então, eu quero dar ao meu Senhor alguma coisa que tenha uma ótima qualidade. O outro significado para a excelência é uma coisa superior. Então, eu quero dar a Deus uma coisa que seja além do que eu faço até para mim mesmo, que seja superior até para o que eu faço para mim mesmo. Por quê? Porque o meu Deus é superior, ele é maior que eu, é maior do que você. Então, ele merece também receber algo que seja superior. Outro significado para a excelência é algo que eu até amo esse significado, que é primoroso, maravilhoso e encantador. Eu preciso levar ao meu Deus algo que seja primoroso, maravilhoso e encantador. Esta preocupação de fazer para o meu Deus não qualquer coisa, mas algo para o meu Deus que seja maravilhoso. Quando eu vejo o sacrifício que o Senhor fez por mim, eu entendo o que é algo por excelência. Eu sendo pecador, perdido, sem expectativa espiritual, ele envia o seu único filho para morrer em meu lugar e não morrer de qualquer forma. Ao derramar o seu sangue, havia ali um homem que não conheceu o pecado, que se preocupava comigo em todos os sentidos e com grandioso amor me perdoa, para na cruz do Calvário consumir uma obra excelente. Então, ali havia algo com excelência sendo dado para que eu pudesse ser salvo. E eu, como salvo, preciso aprender a dar a ele algo que seja também primoroso. Então, eu quando penso nesta bênção de fazer algo primoroso para Deus, quando a gente vai organizar alguma coisa na igreja, se a ideia é botar uma garrafa térmica ali, ela precisa ser a melhor. Se a ideia é botar uma bandeja ali, ela precisa ser a melhor. Se a ideia é botar uma mesa ali, ela precisa ser a melhor, porque o nosso Deus merece o melhor em todas as coisas que eu faço para Ele. Eu preciso ter o cuidado de fazer o melhor. Se eu vou organizar um evento na igreja, isso precisa ser tratado em todas as áreas para fazer para Deus o melhor. Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, um salmo escrito para tratar acerca da excelência da palavra e também da sabedoria. No Salmo 119, irmãos, trata acerca desta palavra poderosa, que é o mandamento que precisa ser obedecido. E o salmista, ao falar neste salmo, escrever esse salmo, eu quero ler a partir do versículo 2: Bem-aventurado o que guarda os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observasse. O Senhor nos deu a sua palavra, nos deu o seu ensinamento para que diligentemente observasse. Ou seja, a gente precisa estar atento à palavra do Senhor. Como adorador por excelência, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. No versículo de número 5, quem deras, oxalá, os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Quem dera que todos os meus caminhos sejam levados para que eu entenda os estatutos do Senhor. No versículo 6, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Ou seja, não haveria confusão. Eu adoraria o Senhor, eu serviria o Senhor, eu seria um adorador por excelência, que não teria nenhuma dúvida do que dar para Deus, que é dar o melhor. Porque ainda há essa dúvida, talvez, na vida de muitas pessoas. E eu não tenho dúvida que Deus precisa receber de mim o melhor. E aí, no versículo 7, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Eu vou te louvar com retidão de coração, eu te louvarei de uma forma reta de coração, quando eu aprender o teu juízo, quando eu aprender a tua vontade, quando eu aprender a tua palavra, quando eu aprender os teus ensinamentos, então eu darei o meu melhor ao Senhor quando eu aprender o que está na tua palavra. Falei na mensagem passada acerca do triunfalismo, e isso se cabe muito nos cultos que nós temos visto em muitos lugares, onde o palco, a luz, a construção, até a arquitetura é feita
para agregar pessoas de uma forma, não é confortável, mas uma forma que agrade a elas mesmas. Quando na verdade, irmãos, a nossa reunião precisa ser para engrandecer e bendizer ao Senhor, mesmo em uma casa de taipa pequena, apertada, no meio do mato, quando homens se juntam a Deus com retidão de coração, entendendo o juízo de Deus, a vontade de Deus, ali se pode prestar um louvor com excelência. As pessoas estão esquecendo disso, as pessoas estão falhando neste aspecto, porque estão apenas preocupadas a cantar louvores para si, músicas, na verdade, para si, buscar coisas para si, cultuar para si, e isso não é adoração por excelência, porque a adoração por excelência está em entender a vontade de Deus para adorar a Ele como Ele quer ser adorado. No Salmo 27, Davi, ele traz uma análise sobre a sua confiança em Deus, sobre o Senhor o livrar dos seus inimigos. Salmo 27, eu quero voltar aqui um pouco para trazer o que está escrito no Salmo 27. Então, o Davi fala da sua confiança, e eu quero ler a partir do versículo 1 e vamos chegar lá no verso 8, que é um manifestar de adorador maravilhoso que Davi traz para o seu Deus. Ele diz no versículo 1 do capítulo 27, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos investirem contra mim para comer a minha carne, tropeçarão e cairão. Ele tinha confiança. Em meio a este coronavírus, eu tenho confiança em meu Deus. Em meio a toda essa dor que a humanidade está passando, eu confio no meu Deus, porque eu tenho um Deus que não me abandona, você tem um Deus que não te abandona. Deus está conosco, irmão, todos os dias até a consumação dos séculos. Davi sabia que mesmo tendo tantos inimigos, eles tinham um Deus que o guardava dos seus inimigos. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E aí ele diz, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Eu estarei na presença do Senhor, porque no dia da minha adversidade eu me esconderei na presença do Senhor. Aí no versículo de número 8, diz, quando tu me disseste, buscarei o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O salmista Davi disse que quando o Senhor me disser, no meio das minhas adversidades, buscai o meu rosto, é o teu rosto que eu vou buscar. Ou seja, irmãos, o adorador não busca outras coisas. Não busca uma igreja porque tem instrumento, não busca uma igreja porque tem um intelectual, não busca uma igreja porque tem ar-condicionado, não busca uma igreja porque tem bancos revestidos de espumas, não busca uma igreja, amados irmãos, por nenhum outro interesse que não seja uma igreja cristocêntrica, uma igreja com o propósito de adorar e bendizer e louvar o nome de Cristo, uma igreja que Cristo é adorado de verdade, amados irmãos. O salmista que queria adorar com excelência, ele diz assim, o Senhor me ensinou a buscar o seu rosto, então eu busco o rosto do Senhor. O Senhor me disse que nas minhas aflições eu busco o seu rosto, e eu buscarei o rosto do Senhor. E nós precisamos tão somente, como adoradores por excelência, aprender, irmãos, a buscar única e exclusivamente ao Senhor. E ao encontrar o Senhor, lembra dos magos que viajaram de tão longe para encontrar o Jesus que havia nascido e levar o seu melhor. Quando nós encontramos o Senhor, precisamos estar com as nossas mãos com o que temos de melhor para Deus, porque isso significa excelência. Todos lembram? Excessivamente bom, com ótima qualidade, superior, primoroso, maravilhoso, encantador e grandioso. Minhas mãos precisam estar cheias desse desejo de adorar a Deus desta forma. Adoração como atitude. No livro de Atos 16, irmãos,
mostra um momento bastante difícil do apóstolo Paulo, Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo ouviu a mensagem através de um varão que aparece a ele e o convoca para passar a Macedônia, ou seja, entrar na Europa para pregar o evangelho. Ao sair para a Europa, a palavra do Senhor, amados irmãos, diz que Paulo encontra desafios, mas também grandes vitórias espirituais. E das vitórias espirituais havia uma menina, uma mulher, que era usada pelos senhores da cidade, porque ela tinha adivinhações, ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Paulo repreende, aqueles demônios são expulsos daquela mulher que aqueles demônios lhe faziam adivinhar. Ela passa a ser uma nova criatura, e sendo nova criatura, ela não mais dava lucro aos seus senhores. Então aqueles senhores levantam uma situação, diz que Paulo estava trazendo uma doutrina que não era deles, e confusão naquela cidade, ele é trancafiado, ele é levado para ser preso. Preso, a palavra do Senhor diz no versículo 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os cárceres da época de Paulo, do primeiro século, irmãos, eram cárceres terríveis. Hoje já não é boa coisa estar trancafiado, preso em uma cela. No primeiro século era uma coisa terrível. Cárceres de barro, úmidos, frios, apertados, muitas vezes amontoados. Mas a Bíblia diz que naquele cárcere apertado, úmido, frio, estava ali Paulo e Silas, louvando a Deus. Louvando, orando, cantando hinos de louvores ao Deus que eles criam. E com essa atitude, irmãos, versículo 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos, ou seja, as cadeias foram quebradas. Porque aquele que louva ao Senhor com excelência, ele contempla a vitória. Ele percebe, irmãos, que a sua atitude de excelência, a sua atitude de louvar a Deus em qualquer situação, agrada a Deus. E Deus age. E Deus entra em providência. É por isso que nós precisamos, irmãos, seja qual for o momento que estamos passando, aprender a exercitar, dar a Deus o nosso melhor. Por último, adoração como reconhecimento de quem é Deus. No texto de Lucas, capítulo 15, todo mundo também conhece essa história, que é a história do filho pródigo. Todo mundo sabe, o filho pródigo foi ao seu pai, pediu aquilo que ele entendia que lhe pertencia, a sua herança, antecipadamente, saiu pelo seu caminho para gastá-la dissolutamente, passou por lugares e conviveu com pessoas, e ali gastou tudo que tinha ao ponto de ir ao fundo do poço. E no fundo do poço, irmãos, ele olha para tudo que ele tinha perdido e reconhece quem era seu pai. No versículo de número 16, a palavra do Senhor diz: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Ou seja, meu pai é bom. Eu não estou na vontade do meu pai porque eu não quero. Eu não estou na presença do meu pai porque eu não quero. Eu não estou lá morando com meu pai porque eu não quis. Eu abdiquei, mas o meu pai é bom. O adorador com excelência, ele reconhece quem é o seu pai. E ele procura dar ao seu pai o reconhecimento de quem ele é. Eu adoro porque Deus é bom, irmãos. Eu adoro pela grandeza de Deus. Eu adoro porque Ele é o meu Salvador. Eu adoro porque Ele me amou primeiro. Eu adoro porque quando eu estava no pior estado da minha vida, que era a morte espiritual, Ele enviou seu único filho para morrer em meu lugar. A minha atitude de adorador precisa ser uma atitude de adorador com excelência pelo que Deus é. E aquele
filho pródigo nos dá essa lição. Mesmo ali no fundo do poço, ele olha para trás e vê que o erro estava nele, não no seu pai, porque o seu pai era bom com jornaleiros, quanto mais para com seus filhos. Vou voltar. Vou abraçar. A Bíblia diz que o pai aguardava ansiosamente a volta do seu filho. Era o maior presente que ele queria receber, era a maior adoração que ele queria receber, era ver o seu filho de volta. E nós precisamos voltar, irmãos. Eu olho para essa atual igreja cristã, que mais parece estar realizando festivais do que cultos. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora. Nós precisamos voltar a ser a igreja que estuda a palavra. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que evangeliza. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que consagra-se, que se preocupa em dar a Deus tudo quanto Deus quer receber. Porque isso é adoração com excelência. Quando é dia do pastor, muitos irmãos procuram minha esposa para saber que presente poderiam me dar. Para não errar. Porque querem saber meu número de roupa, querem saber a cor que eu gosto, para não errar. Não é verdade? Quando é meu aniversário. Eu sou um mero mortal. A gente precisa ter essa atitude quando vamos adorar a Deus. Desde acordar ao dormir, acordar ao dormir. O que é que Deus quer receber da minha vida? Eu não quero errar. Eu quero dar a Deus o número certo. Exatamente o que Ele quer receber. É isso que eu farei. Como um adorador que busca adorar com excelência. Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde a todos. Que esta palavra possa ficar viva, queimando no coração dos irmãos. Para que os irmãos tenham o desejo de amanhã ser um adorador melhor. Depois de amanhã um adorador melhor ainda. E que isso seja até a volta de Senhor Jesus Cristo, até nós nos encontrarmos com Ele. Não podemos viver por acaso, irmãos. De qualquer forma, precisamos estar cientes que a Deus sempre devemos dar o nosso melhor. Que Deus abençoe.